Queridos amigos e queridas amigas, estamos de volta em mais um estudo da obra Entre a Terra e o Céu. A obra Entre a Terra e o Céu é uma parceria entre o médium Chico Xavier e o espírito André Luiz. No dia de hoje, estaremos abordando o capítulo 16 dessa obra extraordinária, espetacular, memorável, que é Entre a Terra e o Céu. O capítulo 16, capítulo que foi intitulado pelo autor espiritual com o título Novas Experiências. E logo no início do capítulo a gente vai ver um desdobramento de tudo aquilo que a gente vem conversando nos últimos capítulos, nos últimos vídeos sobre o livro Entre a Terra e o Céu, particularmente no último capítulo, que nós abordamos muito sobre sonhos, sono, desdobramento espiritual, libertação parcial do espírito em relação ao corpo, os reflexos da vida psíquica do encarnado no sonho, isso é, na atividade do espírito após o adormecimento do corpo, né? Na atividade do espírito durante o sono do corpo físico, né? Como a conduta mental, a postura moral, aquilo que se acalenta no pensamento, reverbera, desencadeia, desenrola, desemboca em atividade do espírito correspondente àquele padrão mental que foi alimentado, que foi cultivado, que foi agasalhado pelo sujeito enquanto na vida de vigília, na chamada vida consciente, na chamada vida lúcida e assim por diante. Nesse capítulo, a gente vai ver um desdobramento desse cenário. Quem tem acompanhado Entre a Terra e o Céu já sabe qual é o trama, mas quem está chegando agora, quem está visitando o canal pela primeira vez ou entrando em contato com o estudo pela primeira vez através desse capítulo ou desse vídeo, não deve ser o mais indicado, deve começar lá do início, né, no prefácio, no primeiro capítulo. Mas de qualquer sorte, só para resumir para aqueles que estão chegando agora por primeira vez, nós temos uma trama principal, que é de uma família que viveu uma tragédia na morte de um filho. Eu me refiro aqui a Amaro e Zumira, o casal Amaro e Zumira, Amaro casado em segundas núpcias com Zumira, porque foi marido de um primeiro casamento de Odila. Odila desencarnou e com quem ele estabeleceu um vínculo e o fruto do casamento foram dois filhos, que é a Evelina, que é narrada na obra, logo no início da obra, e o menininho Júlio. O menino Júlio desencarnou de maneira dolorosa em um acidente, numa tragédia que envolveu certa negligência da atual esposa de Amaro, uma mulher mais jovem, que tinha ciúmes do menino e que por isso foi negligente com o menino numa situação em que a família estava na praia e o menino morreu afogado por negligência dela, que se descuidou deliberadamente e, de alguma forma, colaborou com aquele acidente em relação ao menino que desencarnou e deixando a família desolada, Amaro acabrunhado, um sofrimento terrível. E aí, ao longo das obras, a gente viu outras histórias paralelas a essa história aparecerem por causa da tentativa do mundo espiritual de levar, de visitar o menino Julinho numa região espiritual que abrigava espíritos que desencarnavam em formas infantis, quando crianças na Terra. E aí, para visitar esse local da colônia Nosso Lar, chamado Lar da Bênção, eles também aproveitaram para levar outras mães cujos filhos desencarnaram de uma maneira também prematura e que tinham necessidade ou mérito ou assistência para também visitar os filhinhos queridos na mesma região onde estava o menino Júlio. E nessa trama, nesse enredo que a gente conhece a história de Antonina, que é uma história paralela ao trama inicial, à trama inicial da obra, a história inicial. E a história de Antonina a gente vem comentando nos últimos capítulos, que desemboca na presença do seu avô desencarnado que se encontra presente no ambiente, Leonardo Pires, e cuja história foi contada e que mais tarde os benfeitores abordam, e a gente vai perceber ao longo dos tempos que esse avô, na verdade, tem uma ligação com a neta, porque a tragédia que ele viveu na última existência dele, tinha a ver com uma amante com quem ele disputou uma situação lá, disputou o amor dessa amante, e para competir com uma espécie de rival seu, que era seu amigo Esteves, ele chegou a envenenar, e aquele assassinato nunca mais saiu da sua cabeça. Ele ficou ali
de alguma forma, atormentado pela consciência de culpa a vida inteira, embora nem deu certo com essa amante, essa pessoa, que mais tarde, inclusive, teve a desencarnação dolorosa, se prostituiu, etc., abandonou marido, filhos, etc. E ele, Leonardo Pires, também teve uma vida infeliz, ele desencarnou mal, se sentindo perseguido pelo seu amigo Esteves, a quem ele assassinou. E chegando no mundo espiritual ficou péssimo, ficou mal. Esteves não estava perseguindo ele, na verdade a perseguição era só da consciência de culpa dele, porque Esteves já havia reencarnado, já era um jovem adulto, e ele estava ali acabrunhado perto da neta, Antonina, que era uma mulher evangelizada, que cuidava de filhos. Um dos filhos dela desencarnou, por isso que ela vai visitar esses filhos. O marido abandonou, ela passava por muitas dificuldades, inclusive dificuldades econômicas, financeiras, para manter a família e educá-las espiritualmente. E ao longo da obra a gente percebe que aquela amante de Leonardo Pires, aquela que abandonou o filho, o marido, e que tinha condição econômica, mas não valorizou para se entregar a uma vida de prazeres demasiados, excessivo prazeres, uma vida de sexo casual, múltiplo e simultâneo, uma vida de sedução e de conquistas, ela era a própria Antonina, né? A gente percebe depois ao longo da obra, que se tratava da mesma mulher. A mulher antes leviana, irresponsável, uma mãe negligente, agora volta com dificuldades econômicas e com alguns filhos, uma família sob a sua responsabilidade, não tendo o apoio do marido, tudo aquilo que ela teve antes ela não tem hoje, e fazendo hoje o que ela ontem não fez, para regularizar os equívocos. O Leonardo Pires, a princípio, não sabia, e não sabe ainda, que se tratava da sua própria amante ali, na figura da neta, porque ela reencarnou como neta dele, sem ele saber, por isso que ele tinha um afeto especial por essa neta, e a trama desenvolve, a gente mais tarde encontra o próprio Esteves, o amigo de Leonardo Pires assassinado, que está encarnado e que é evocado por ele próprio quando chama, e pelo sono ele aparece. Trata-se do enfermeiro Mário Silva, que comparece a um diálogo entre Antonina, que é Lola Ibarrui, ou Ibarru, que está fora do corpo, ali na personagem que ela foi antes, junto com o Leonardo Pires, seu atual avô e que antes era seu amante, ali em contato, e o próprio Esteves comparece no cenário que foi aquele enfermeiro da Guerra do Paraguai que foi assassinado pelo seu amigo Leonardo Pires, que aparece e que também reage de uma maneira angustiada, etc. Volta ao corpo com aquele sonho acabrunhando a cabeça dele, e ele começa a interpretar aquele sonho de uma forma a ligar aquele sonho a coisas que estão acontecendo na vida atual dele. Allan Kardec, na obra O Livro dos Espíritos, vai afirmar que todo sonho tem um significado, mas muitas vezes não tem um significado para a vida do encarnado, mas sim para a vida do espírito, para a vida do sujeito em espírito. Ou seja, às vezes um sonho que eu tenho não tem um sentido para a minha vida atual, mas tem um sentido para a minha vida de espírito. Nem todo sonho é assim, mas muitos sonhos têm um significado para eu espiritualmente, e não eu materialmente, eu nessa encarnação. Outros sonhos, são chamados sonhos psicológicos, têm correlação, têm relação, têm vinculação com a experiência do sujeito na vida atual. Cada caso é um caso. E nesse caso, a experiência dele fora do corpo, em contato com Leonardo Pires, etc., era da outra existência, mas ao voltar, ele interpreta aquele sonho, graças, inclusive, a um diálogo que ele teve com a mãe, associando aquele sonho a um conflito que ele viveu nessa encarnação. E aí a gente fica sabendo que o conflito dele é porque ele foi noivo da própria Zumira. Olha, retornando à trama principal inicial do livro. A Zumira, que é a esposa atual de Amaro, foi noiva dele, Mário Silva, enfermeiro, Esteves, reencarnado, e que abandonou ele, portanto rompeu com a relação com ele, rompeu com o noivado a fim de se casar com o Amaro, que já era, inclusive, viúvo, já tinha tido um casamento e que tinha filhos do primeiro casamento. Inclusive, uma das falas é mais ou menos essa, né? Quer dizer, me largou Esteves, Mário Silva, perdão, me largou a mim, um homem mais jovem, livre e desimpedido, para ficar com um homem que já foi casado e que traz 2 filhos de outro casamento. Imagine, traduzir um pouco os preconceitos da época, né? Então essa era, portanto, de alguma forma a tradução daquilo. A rigor, um homem que já tinha tido filhos de um casamento anterior era uma opção menos interessante para os preconceitos da época do que um homem
mais jovem e que não tinha uma história afetiva pregressa, pelo menos uma história afetiva pregressa com filhos, né? Isso traduz um pouco a mentalidade da época e, de certa forma, a mentalidade também atual. Não é tão diferente assim, embora hoje os tempos são muito mudados, né? Estão melhores no sentido do preconceito, pelo menos esse tipo de preconceito, né? Porque no passado, se hoje há preconceito, no passado era muito pior. Então, nós temos essa trama. Nesse ponto, portanto, a gente tem aí a conexão da experiência de Mário Silva Esteves encarnado com Zumira e Amaro, e aí ele começa a pensar e começa a lembrar-se da mágoa que ele tinha de Zumira e do próprio Amaro, por ter casado com aquela que era a noiva dele e que simbolizava os sonhos que ele queria concretizar de ventura, de amor, de casamento, e ele nunca mais conseguiu substituir, conseguiu compensar aquele afeto por Zumira com outra pessoa. E, portanto, vivia vitalizando mágoa, vitalizando determinado ódio, vitalizando, inclusive, desejo de vingança. A gente vai perceber nesse capítulo que, no fundo, Mário Silva alimentava desejo de vingança. Agora, veja bem, uma coisa interessante. Ele foi assassinado na encarnação anterior por Leonardo Pires por causa da disputa em relação a uma mulher. Ele, desencarnado, viu aquele outro homem que era seu amigo conquistar a mulher que era objeto da sua paixão, retirando ele de cena através do homicídio, né? E, embora não se tornasse obsessor, ou pelo menos a gente não sabe se tornou obsessor, pelo menos inicialmente pode ser que tenha se tornado e depois reviu, mas enfim, Leonardo Pires dizia sofrer perseguição dele, mas era da própria consciência, porque ele já havia reencarnado. Se reencarnou, é porque não ficou atrás, pelo menos assim a gente imagina, que não ficou atrás obsidiando. Ou no mínimo, os espíritos programaram a sua reencarnação, então não tinha, portanto, essa questão. No entanto, na encarnação atual, ele vive algo muito semelhante, que ele tem uma noiva, essa noiva troca ele por outra pessoa, ele não foi assassinado, portanto, mas troca ele por outra pessoa, e aí ele cultiva certa mágoa. Quando a mãe, que é um espírito mais evoluído, um espírito mais maduro, diz: meu filho, esse sonho que você teve, que você encontrou com esse sujeito, porque ele interpretou os sonhos como sendo ele estando na delegacia, o sujeito na frente dele uma espécie de criminoso repugnante, que na verdade era Leonardo Pires. Ele voltou ao corpo e a mãe disse: meu filho, será que isso daí não é um símbolo do seu conflito com o Amaro e a Zumira? Né? Porque no sonho ele dizia: a mulher que aparecia aos meus sonhos era Lola Ibarruí, ou seja, a Antonina, né, reencarnada. A mulher que aparecia aos meus sonhos era, de alguma forma, alguém que me inspirava afeto, eu queria abraçar, acariciar, e ele eu queria, de alguma forma, destruir. Então, esse triângulo que apareceu no sonho fez a mãe sugerir para ele interpretar dessa forma. E ele interpretou que talvez fosse um símbolo do ódio dele por Amaro e o afeto que ele ainda tinha por Zumira. Embora ele retrucasse dizendo que, no fundo, ele tinha mágoa dos dois, que ele devotava ódio e mágoa dos dois. Então, ora bem, embora não se tornasse um obsessor cruel no mundo espiritual na última encarnação, a ponto de ficar perseguindo, paralisando a sua vida e não evoluindo, não. Alguma resolução ele tomou, ou pelo menos se acredita que não foi compulsória a resolução dele de reencarnar, porque em linhas gerais, na maioria dos casos não é compulsório, a não ser quando se trata de um espírito muito rebelde, mas provavelmente alguma resolução ele tomou para reencarnar, então não ficou ali na mágoa, etc. Mas o fato dele reencarnar não quer dizer que aquela mágoa foi totalmente trabalhada ou totalmente superada. Que aquela ferida, que aquela questão não existissem dentro dele. Há mágoas, há feridas na alma, que o sujeito é amagoado, é ferido, e às vezes leva de uma para outra encarnação. E às vezes o sujeito reencarna complexado, reencarna melindrado, reencarna reativo de mágoas e de lesões na alma da vida anterior. Às vezes, o sujeito não teve a morte, não foi magoado a ponto de ter seu corpo destruído, mas teve a sua alma destruída. E às vezes transfere esses conflitos de uma para outra reencarnação. A gente está vendo isso aí, nesse caso aqui, relatado, narrado, descrito pelo autor espiritual André Luiz. Então, quando a gente examina isso, a gente vê nesse capítulo Novas Experiências
a trama se desenvolver, se desenrolar em torno desse sonho. Porque Mário Silva interpreta como sendo provavelmente um símbolo do ódio que eu deposito em Amaro, como um rival meu, né? Mas no fundo aquilo estava sendo, reflexos da vida anterior e da mágoa que ele ainda cultivava, ou pelo menos da ferida que ele cultivava. Porque na carne, olha só que interessante, na carne, na experiência material, ele não tinha lembrança dessa mágoa. Ele não tinha lembrança que foi assassinado pelo amigo. Ele não tinha recordação do quanto ele foi ferido. Na carne ele não tinha. Mas emocionalmente, pelo fato de ele não ter superado aquela mágoa, essa mágoa se manifestava agora em outros episódios da vida. E aí a lei divina, a providência e a vida é muito interessante, né? Porque aí ele vive uma experiência semelhante. Ele vive uma experiência semelhante. A vida lhe coloca novamente uma experiência semelhante. Ele não lembra da mágoa do passado, mal resolvida ainda, mal digerida, mas essa mágoa se manifesta de maneira acentuada nessa experiência atual, porque, na verdade, tem resquícios da outra mágoa que se somam a essa experiência atual. Ou melhor dizendo, ele traz uma ferida que não está totalmente cicatrizada, e quando ele vive essa experiência com Zulmira, esses conteúdos mal resolvidos de mágoa vêm à tona, esse complexo vem à tona de uma maneira bastante aí acentuada, com desejo de vingança e assim por diante. Ou seja, a mágoa que ele tem da Zulmira e o mal-estar, o sentimento de ódio, o rancor, todo o processo dele de angústia e de aflição em relação a Zulmira também é reflexo da experiência que ele passou do passado, cuja experiência atual aciona, desencadeia. Então, muitas vezes, uma mágoa que a gente está sentindo agora é a mágoa da experiência de agora. Mas, às vezes, a depender da intensidade do sentimento e da nossa história anterior, pode ser uma espécie de reprodução, de atualização, de revivência de uma mágoa que a gente já viveu. Não acontece isso na psicologia formal, na psicologia acadêmica do mundo? Quantas vezes, por exemplo, vou citar aqui alguns casos clichês, por exemplo, que é o caso clássico de psicologia. O sujeito masculino, o homem que a mãe abandona. A mãe abandona cedo, pequeno. E aí ele cresce e muitas vezes ele sofre muito quando, por exemplo, a namorada acaba com ele. E reage mal quando o namorado acaba com ele. Por quê? Porque na leitura dele, ele está sendo abandonado de novo. Na leitura psicológica dele, é como se reproduzisse aquele abandono, que é aquela ferida que ficou lá atrás, que ele ainda não processou totalmente. Então, eu estou só citando um caso que é clichê na psicologia, que é clássico, que é comum, inclusive, né? A experiência do abandono e, mais tarde, a reprodução desse abandono. E aí faz com que o sujeito ou seja muito ciumento, possessivo em relação às mulheres, para evitar uma possível, um fantasioso abandono, uma fantasia de abandono, ou então evita se relacionar com mulheres para não viver a experiência do abandono. Inclusive antecipando o abandono, abandonando antes, que é uma forma psicológica de lidar com isso. Esse é um mecanismo de defesa. Ou então, por exemplo, a experiência de uma experiência sexual precoce, de um abuso ou de uma violência que reproduz mais tarde na vida sexual. Toda vez que a pessoa adulta vai ter uma experiência sexual, por exemplo, então vive uma espécie de reminiscência e de atualização do abuso, a depender inclusive da prática sexual, da relação sexual, como a relação sexual está acontecendo, que faz lembrar aquilo que ela sofreu lá atrás. Então eu estou dizendo casos clássicos para ter uma ideia. Se isso acontece em uma encarnação, pode acontecer de uma para outra existência. E é esse caso que a gente está vendo aqui. A princípio, Mário Silva, ok, encarnado, etc., mas ele passa por essa experiência, aí vem aquela quantidade de mágoa, que na verdade é uma atualização, uma reprodução, uma espécie de recuperação do trauma que ele viveu, que ele não superou, porque o fato de ele reencarnar e esquecer não quer dizer que superou. A gente supera as coisas a nível emocional e não a nível cognitivo. Então veja, ele cognitivamente nem lembrava o que aconteceu, então não tinha memória de mágoa, de trauma nenhum.
Mas emocionalmente, como ele não havia superado, emocionalmente havia. Então ele era sensível, por exemplo, a uma experiência dessa, a ponto de ficar congelado, paralisado naquela experiência afetiva mal sucedida, inclusive não refazendo a sua vida amorosa, se fosse o caso, para ficar com ideias obsessivas e fixas na Zulmira. Olha só que coisa interessante. Então, o capítulo começa um pouco Mário Silva refletindo sobre esse sonho, e eu me lembro de Manuel Filomeno de Miranda, espírito, Filomeno de Miranda, numa obra que eu já citei aqui no estudo Entre a Terra e o Céu, chamada Temas da Vida e da Morte. Manuel Filomeno de Miranda diz assim, parafraseando o brocardo popular que diz: dize-me com quem andas, e eu te direi quem és. Né? Não tem esse ditado popular? Dize-me com quem andas, e eu te direi quem és. Filomeno de Miranda vai dizer assim: eu afirmo, dize com que sonhas, e eu te direi quem tu és. Dize com que tu sonhas, com que tu sonhas, e eu te direi quem és. Está lá no capítulo Vida, Sono e Sonho, de Filomeno de Miranda, obra editada pela Federação Espírita Brasileira, chamada Temas da Vida e da Morte. Então ele fica refletindo sobre aquele sonho, e a gente vai ver isso aqui. A gente vai ver, narrado por André Luiz, todo aquele conceito que nós estivemos debatendo e eu expus em vídeos anteriores sobre, a depender do tipo de alimentação mental que eu estou me permitindo antes de dormir, eu dou vazão a isso fora do corpo. Eu dou vazão a isso fora do corpo. A gente vai ver isso daqui na prática. Vai ver aqui numa experiência prática descrita por André Luiz. Por quê? Porque o próprio Mário Silva e Clarencio fica com pena dele, chega a ficar compadecido dele. Porque o próprio Mário Silva começou a dizer assim, se por acaso esse sonho é verdadeiro e eu fui chamado fora do corpo, se é verdade que nós nos encontramos com outras pessoas fora do corpo, inclusive com os mortos, e se eu compareci fora do corpo porque eu fui chamado por Amaro e por Zulmira, eu posso eu mesmo chamar. Eu posso eu mesmo querer sonhar e ir atrás deles e querer acertar minhas contas com ele. E é isso que ele faz. Ele dorme com esses pensamentos, cultivando esses pensamentos, cultivando a ponto de quase que uma auto-hipnose, uma autossugestão. E o que é que acontece? Acontece aquilo que ele estava acalentando. Clarencio diz, compadecido, olha como ele está cultivando, olha como ele fica vitalizando essas ideias. O ódio de Zulmira e o ódio de Amaro. O que é que acontece? Clarencio, inclusive, dá uns passes para ele, para amenizar isso, uns passes acalmantes, etc. Ele adormece, mas não tem jeito. Quando ele adormece, André Luiz diz que ele começa a extravasar aqueles sentimentos. Olha bem, extravasar os sentimentos. Por quê? Porque no plano físico, ele não dava vazão a esse ódio. Quem olhasse Mário Silva não percebia o quanto ele cultivava ódio e o quanto ele estava magoado com aquela situação com Zulmira. Porque ele vivia a vida dele, ele trabalhava, ele ia lá para o hospital, era enfermeiro. O próprio Clarencio fala que no dia a dia, no trabalho, muitas vezes essas lembranças não ficavam na cabeça dele, ficavam offline. Ficavam trabalhando ali stand-by. Mas quando ele tinha uma hora ociosa sem trabalho, recuperava as fixações mentais da mágoa dele em relação à ex-noiva. Afinal de contas, ele não tinha vida pessoal. Ele só tinha vida no trabalho. Ele só vivia para o trabalho. A vida pessoal dele estava desconsiderada por ele. Ele não procurou olhar para a vida pessoal dele e refazer a sua vida pessoal. Não. O que é que ele fez? Mergulhou no trabalho, como muita gente faz. O trabalho é uma bênção. Mas tem gente que usa o trabalho como fuga também, como fuga psicológica. Ele se enfurnou no trabalho e ele não tinha vida pessoal. Ou vivia trabalhando muito como enfermeiro, ou quando não tinha o trabalho, aí ele recuperava as imagens, as lembranças. É por isso que fala do perdoar e esquecer. Não é porque perdoar seja esquecer. Tem coisas que a gente não esquece. A gente perdoa, mas não esquece. Mas o problema é o seguinte, o esquecer aí é tirar um pouco da fixação mental. Por quê? Porque quando eu perdoo uma coisa que me aconteceu grave, tem coisas que eu nunca vou esquecer. Mas ao perdoar, eu não vou ficar lembrando o tempo todo. Eu posso até lembrar de vez em quando um fato lá que aconteceu na minha infância. Não tem como esquecer totalmente. Mas, se eu fico magoado, eu fico me lembrando o tempo todo, que é aí que é diferente.
Se tem coisas que não dá para esquecer na minha história de vida, porque faz parte da história, um acontecimento de grande porte, às vezes não dá para esquecer. Se tem coisas que não dá para apagar totalmente, dá para pelo menos não ficar vitalizando na tela mental. E se tem coisas que não dá para esquecer, o perdão ajuda a não lembrar. Isso que é importante. Porque a mágoa faz com que o indivíduo fique lembrando o tempo todo. Fique o quê? Vitalizando, acionando a memória e vitalizando a recordação de maneira obsessiva e de maneira fixa. Então, veja que coisa interessante. Ora, André Luiz fala que quando ele saiu do corpo, ele extravasou os sentimentos. Eu quero insistir nesse ponto aqui. Por quê? Porque às vezes a pessoa está ali, calma. Mário Silva não extravasava os sentimentos, não extravasava o ódio que existia nele. Quem olhasse para ele não achava que ele estava odiando ninguém. Aparentemente não parecia cultivar mágoa, afinal ele não ficava se queixando. Até com a mãe, a gente viu no capítulo passado, que até com a mãe, quando a mãe tocou no assunto, ele disse: mamãe, eu quero mudar de assunto. Eu não gosto de ficar lembrando e voltando a esse assunto de Zulmira e de Amaro, que tanto me angustia. Mudemos de assunto porque eu só devoto ódio para os dois. Né? Então, aos olhos de alguém encarnado perto dele, esse cara não quer... Esse sujeito não quer vitalizar, não quer ficar lembrando dessas ocorrências. Mas a gente não está na cabeça do sujeito. A gente não está na intimidade dele. Então, no fundo, ele não verbalizava, aparentemente ele não tinha mágoa, porque não se manifestava em um comportamento visível, mas ao ficar acalentando aquilo, ao ficar cultivando aquilo, no fundo era falta de oportunidade de fazer alguma coisa. Sabe por quê? Tanto é falta de oportunidade que quando a mãe disse: eu soube que Zulmira e Amaro estão morando aqui na cidade. O que é que Mário Silva falou? Mário Silva, que é Esteves, o que é que Mário Silva falou? Se eu souber que eles estão próximos aqui, e se eu souber que eu posso me bater com eles, eu prefiro até mudar de cidade e ir para outro local. Olha só, então veja que não é uma coisa bem resolvida na cabeça dele. O que é que ele está evitando? Ele está evitando dar vazão àquilo que ele tanto cultiva, que ele tanto acalenta no seu mundo interior. Só que aí quando o corpo dorme e o espírito libera, o espírito extravasa e faz aquilo que ele acalenta. Aqui, André Luiz, de alguma forma, está dando um sentido profundo ao conceito inicial de Freud, quando lançou a psicanálise em 1900, com o livro Da Interpretação dos Sonhos. Freud dizia, olha só como tem algum sentido a visão freudiana dos sonhos. Nesse sentido, há algum sentido. Em nossa opinião espírita, Freud se equivocou porque ele foi exclusivo em limitar os sonhos e a psicologia humana à libido, ao desejo sexual, ao erotismo. Porque Freud era materialista. Então, mas na experiência dele e na pesquisa dele, apesar do recorte que ele fez da libido, achando que todo ser humano é só aquilo, só a experiência da libido, o equívoco de Freud foi o totalitarismo do sexo. Ele fundamentou toda a psicologia humana como tendo uma base exclusivamente sexual, uma base apenas libidinal. E essa foi uma discordância de Jung com relação a Freud. E isso não tem nenhum demérito para Freud. Mas, de fato, ele conseguiu perceber uma verdade. Verdade essa que ele limitou essa verdade só da libido, mas que é uma verdade mais abrangente. A limitação de Freud foi não ter ampliado essa verdade. Qual é o conceito básico dos sonhos para a psicanálise? Para a psicanálise freudiana, todo sonho é um desejo reprimido. Ou seja, o sonho é uma manifestação de um desejo que eu reprimi na minha vida, e ao sonhar, eu sonho realizando esses sonhos. Aos sonhos eróticos, sim, aos sonhos claramente libidinais, aos sonhos que são manifestações de desejos que a pessoa no mundo queria, mas não podia, ou desejava, mas não devia, então a pessoa reprimiu, desejava, acalentava na mente, mas reprimiu, e aí sonha com aquilo. Sonha fazendo aquilo que ela não fez na vida real, na vida concreta. É verdade. Tem esses sonhos eróticos, tem esses sonhos do desejo, digamos assim. Quando eu falo eróticos aqui, pode ser o sonho da comida, né? Dormiu querendo comer um prato e sonha comendo. Ou realizando algum desejo material, sensorial. Só que aqui André Luiz está dando uma pista aqui para dizer
que essa conceituação freudiana é verdadeira, mas no sentido mais amplo, não apenas em relação à sexualidade. Os sonhos podem ser manifestações de desejos que são reprimidos, mas não apenas sexual. Veja, o Mário dorme, sai do corpo, e André Luiz vai dizer aquilo que ele acadentava no pensamento, mas que ele não manifestava, fora do corpo, em espírito, ele dava vazão. Ele extravasava. Ele colocava em prática aquilo que ele continha e só ficava em plano mental, enquanto encarnado. Enquanto espírito fora do corpo, ele dava vazão, extravasava, e Clarencio diz assim, extravasava o ódio coagulado. Olha só, o ódio coagulado, ou seja, o ódio, a mágoa, que vem desde a experiência de Leonardo Pires, quando ele viveu algo semelhante. Ao viver algo semelhante agora, por livre associação, o seu psiquismo também joga para fora esse ódio acumulado, esse ódio coagulado. Ou seja, coagulado é porque tem tempo ali. Tem tempo ali petrificado, chega cristalizado, ou seja, algo que tem a ver com alguma coisa que estava reprimida, que estava sendo vitalizada, que não foi muito bem trabalhada, que não foi superada e que agora seria viabilizado assim, extravasado assim, nesse ódio coagulado. E colocando para fora ali o ódio que por livre associação acionava o sentimento de mágoa, o sentimento de hostilidade, de animosidade da vida anterior, inclusive da experiência anterior, porque por livre associação fazia ele lembrar inconscientemente de uma revolta que ainda não havia sido controlada, administrada e sublimada da experiência anterior, o que significa dizer que ele reencarnou com essa revolta no mundo íntimo dele, que se manifesta na vida encarnada de maneira mais inconscientemente. E o que aconteceu com essa extravasação de sentimentos, como diz André Luiz? Sabe o que aconteceu? André Luiz e Clarencio e a equipe teve que correr atrás e acompanhar. Por quê? Porque ao sair do corpo, ele já foi dando vazão aos sentimentos e foi pra rua. Foi pra rua pra onde? Foi pra rua atrás de Amaro. Foi pra rua transitando mesmo, se deslocando, caminhando mesmo, se transportando para a direção da casa de Amaro e a casa de Zumira. Só que, ao longo da viagem, ele estava vociferando e falando alto, em bom tom, a respeito de Amaro, venha que eu quero me vingar, vamos acertar nossas contas de uma vez, afinal você me destruiu, me magoou, eu sou uma máquina de trabalhar, olha só, eu sou apenas uma máquina de trabalhar como enfermeiro, mas não tenho vida pessoal, não tenho vida afetiva, porque você acabou com meus sonhos, etc. Só que aí, antes de ele chegar na própria casa do Amaro, Amaro compareceu na rua, na via pública. Estamos indo na rua, na via pública, num cenário público, diante das estradas, diante das pistas de carro, da passagem dos pedestres. E Amaro comparece, os dois. E André Luiz chega a dizer que, a princípio, Amaro e eles, Amaro e Mário Silva, ambos reagem. Mário Silva agressivo e Amaro chega a pensar em reagir. Só que Amaro está em outro momento de maturidade, está sofrendo a morte do filhinho enquanto encarnado, está sofrendo angústias e aflições no próprio casamento, então isso se manifesta numa sensibilidade maior, o sofrimento, depois dizem que o sofrimento não tem fatores, não tem funções importantes, E às vezes os espíritas são acusados de fazer apologia do sofrimento, não é verdade. É uma acusação falsa e injusta. Mas é entender que o sofrimento tem e às vezes traz significados. O sofrimento faz o sujeito às vezes viajar para dentro, se olhar melhor, refletir melhor, parar de fazer apenas viagens para fora, viagens exteriores, do apego material, das sensações, do prazer apenas exterior, viajar para dentro para refletir, para reflexionar, para pensar mais em si mesmo e para se conectar com as coisas importantes da vida e as realidades espirituais de origem. Naquele momento, ao estar ali diante de Mário Silva, ele a princípio
pensa em reagir, afinal estava sendo acusado, inclusive ameaçado que ele ia entrar na casa e agredi-lo, destruí-lo e destruir a sua esposa. E aí, mas ele se controla e aquela briga que André Luiz diz assim, os dois a ponto de chegar às vias de fato, quase chegar às vias de fato, um aproximando do outro. André Luiz diz assim, de quarteirão em quarteirão até parar realmente na casa de Amaro. Amaro se coloca na frente da porta da casa dele e Mário Silva querendo entrar e dizendo, eu vou destruir você e vou aproveitar para destruir ela também. Vocês dois vão ser dizimados porque hoje eu faço justiça com vocês. E aí ele tenta retrucar dizendo, peraí, não é bem assim, eu lhe devoto muito respeito, estima, eu tenho muito respeito e estima por você. Que estima que nada, você é um falso, um charlatão, o que você fez não tem perdão. Olha o que você aprontou comigo, você tomou a mulher da minha vida e vem falar agora que tem respeito por mim? Você é um farsante, você não me engana mais. E aí o Amaro chega a retrucar dizendo, se eu soubesse, eu não sabia da história de vocês, se eu soubesse que vocês dois tinham uma história amorosa, eu teria recuado e renunciado à relação com ela para que você tivesse a aventura de estar com ela. Mas eu não sabia, e quando eu fui informado que vocês tiveram alguma coisa, eu já tinha compromissos de matrimônio, compromissos sociais e compromissos familiares com ela, que já era mais difícil recuar. Se eu fiz mal a você, mesmo que inconscientemente, ele fala, mesmo que inconscientemente, me perdoa. E me ajuda, porque eu passo por dificuldades que você não tem ideia. Você não tem ideia. Então, Clarencio faz uma colocação que me permitam aqui colocar, que é o seguinte, olha o que ele diz a respeito de Mário Silva. Qual acontece ao nosso amigo Leonardo, o novo companheiro padece angustioso complexo de fixação. Embora tenha o seu caso particular algo suavizado pelas lutas da carne, que por vezes constituem abençoado entretenimento, não consegue diluir a obcecante recordação do inimigo. A mágoa é-lhe inquietante ferida mental. Enquanto se distrai nas tarefas comuns, alheia-se, de alguma sorte, ao tormento oculto que transporta consigo. Mas em se vendo espiritualmente a sós, dá curso ao ódio coagulado, desde muito, no coração. Observemo-lo. Então, veja, é aquilo que a gente estava falando, né? E nesse momento da briga, de ele querer entrar na casa, destruir, o diálogo é muito interessante porque o Amaro tem uma maturidade maior que redargue ele, dizendo, deixa eu te falar uma coisa, meu filho morreu, e aí começa a desabafar, e ele fica, inicialmente parece ter um efeito, mas Mário Silva mesmo assim está resistente, está endurecido, né? Porque olha o que Amaro fala, me permitam ler. E acreditas que eu seja feliz? Admites no casamento apenas a exaltação dos sentidos inferiores? Crês que o homem consorciado deva encontrar na mulher simplesmente uma escrava? Amo em Zulmira a companheira e a irmã que me cabe proteger. Nem ela e nem eu encontramos na experiência conjugal a aventura das afeições cor-de-rosa, em que o desejo contentado é como a flor que morre num dia. Temos padecido muito, Mário. Não ignoras que me casei em segundas núpcias. Zulmira, por isso mesmo, não lhe terá recolhido em mim a perfeita alegria que lhe seria lícito esperar. Nossa aproximação começou por uma série de desajustes que culminaram com a morte do meu caçula, num terrível desastre. Desde então, nossa casa é um espinheiro de sofrimento. Minha esposa adoeceu gravemente e eu mesmo, até agora, continuo agoniado e desfalecente. Saberias, porventura, o que seja a desdita de um pai que chora sem lágrimas, mortalmente ferido? Se dívidas possuo para com a providência divina, podes acreditar que não tenho amargado pouco a fim de ressarci-las. A morte para mim não passaria de bênção libertadora. Como podes observar, não me vejo em condições de aceitar-te o desafio. Estou dilacerado e, mais que dilacerado, vencido. Então, vejam a fala aqui de Amaro. Não importa você estar querendo me destruir, me destrua. A morte para mim não seria nada, seria até uma bênção libertadora. Ou seja, eu estou numa situação que
padeci tanto que a morte para mim não é temida. Eu não tenho medo da morte, não tenho receio da morte. Eu estou numa situação que eu não temo a morte. Os meus sofrimentos são tantos que eu não estou nem vendo mais sentido para a vida material, então eu não posso te aceitar o desafio, porque eu não tenho disposição para desafiar você, porque quem quer desafiar é porque quem é alguém que espera ganhar do outro. Eu não quero. Eu não desejo ter algum tipo de vitória sobre você, esmagar você. Não tenho isso. Eu estou numa outra percepção. A sensibilidade dele estava outra por causa do sofrimento. Né? Sofrimento esse que Mário Silva não tem ideia. Então, ele e esses elementos aqui do discurso de Amaro são elementos que a gente poderia aqui, inclusive, estudar. Você acredita que o casamento é uma vida cor-de-rosa? É a imagem fantasiosa, infantil, idealizada e até imatura da lua de mel? Você acha que o casamento é a lua de mel? Que quase sempre, genericamente falando, a lua de mel quase sempre é frustrante para pelo menos um dos dois cônjuges, né? Porque às vezes principalmente no passado, quando os cônjuges conheciam-se na lua de mel, sem nenhum tipo de sem nenhum tipo de conhecimento um do outro e, portanto, intimidade sexual para uma vida sexual plena, tranquila, agradável para ambos, inclusive, sem intimidade, né? Então, ele está dizendo mais ou menos isso. Você acredita que casamento é isso? No fundo, Mário, Amaro está dizendo para ele, no fundo, Mário, você acha que casamento é o quê? É apenas a possibilidade de viver uma vida sexual intensa e livre e habitual e constante? Você acha mesmo isso? Você acha que a vida do matrimônio é isso? Então, ele está colocando algumas coisas nesse sentido. Você acha que por eu estar casado com Zumiro eu estou feliz? Observe o que eu estou padecendo. Um espírito menos endurecido e menos cego de paixão e de ódio pararia para pensar. Pararia para pensar, tentaria rever a situação, pelo menos ia ficar um pouco sensibilizado. Mas Mário chega a dizer, que bom que eu estou ouvindo isso. Isso significa que a justiça já está chegando. A vida já está cobrando de vocês, já está punindo vocês. Mas eu não quero que essa punição demore tanto. Eu vou acelerar, porque agora eu vou fazer justiça com as minhas próprias mãos para acelerar o braço da vida. Endurecido. Nesse momento, Amaro viu. Olha só que sabedoria. Amaro percebeu que não adiantava continuar. Nesse momento, continuar era, como se diz popularmente, jogar pérola aos porcos. Era gastar latinha à toa. Na doutrinação e reunião mediúnica, a gente tem que perceber esse momento. Nos atendimentos psicológicos, nos atendimentos fraternos das casas espíritas, no diálogo com a família, no diálogo com o irmão nosso, no diálogo no dia a dia, a gente tem que perceber o momento que a gente precisa calar. Eu expus, eu coloquei, eu de alguma forma apresentei os argumentos. Continuar aqui é gerar polêmica, é produzir atrito, é gerar um litígio e eu correr o risco de entrar no embate, de entrar numa exaltação emocional e eu me desequilibrar. E gerar uma fratura. Quantas fraturas a gente tem visto, inclusive atualmente no mundo? Quantas fraturas emocionais atuais por conta de discussões políticas? Essa polarização política que existe não apenas no Brasil, no mundo inteiro, e que vai continuar durante muito tempo. Quantas fraturas nas relações familiares que estão fraturadas e que vai demorar para se recompor. Faz parte desse período de transição planetária, esse período de avaliação dos nossos valores espirituais. Então, nesse sentido, o benfeitor espiritual olha para Amaro, Amaro compreende, abaixa a cabeça, não adiantava continuar. E aí o Mário Silva vociferava ainda mais. Você está fazendo silêncio? Calou por quê? Responde! Responde a minha provocação. Responde a minha tentativa de desafiar você, de estabelecer um litígio. Agora é a nossa hora. Ele então silencia, abaixa a cabeça e começa a orar.
Olha só, o encarnado, cultivando reflexão interior, cultivando prece, fora do corpo, ele também ora. E aí André Luiz diz que raios psíquicos invisíveis irradiavam do psiquismo de Amaro, que não era visto por Mário, mas que alcançavam alguns ali, inclusive a eles, André Luiz e a equipe, como uma espécie de chamado ao plano espiritual, rogativa ao plano espiritual. E aí o capítulo encerra com Clarencio dizendo, vamos atender a prece dele. Aqui é uma questão doutrinária importante. Às vezes a gente para orar, o mentor já está lá. O benfeitor já está presente, esperando a nossa prece. No caso de Clarencio e de André Luiz, eles estavam ali já. Eles já estavam ali há muito tempo. Então a oração de Amaro era para chamá-los. Mas eles já estavam ali. E quando Amaro orou, Clarencio falou o quê? Vamos atender a prece deles. Porque às vezes a oração é um pedido, é uma solicitação para os benfeitores participarem. Eles são convocados, porque os benfeitores espirituais respeitam o nosso livre-arbítrio e às vezes a gente não quer eles respeitam. Quando a gente ora para o benfeitor espiritual, ele pode estar distante, e aí quando ele recebe as nossas preces, ele socorre, ele nos acode, seja à distância com tecnologia que eles têm, seja pessoalmente, mas às vezes eles já estão próximos, esperando a nossa prece, esperando serem chamados. Não que eles só atendam quando são chamados, o amor vai além, né? Às vezes a gente é ingrato, às vezes a gente não solicita e os benfeitores nos amparam, porque nunca estamos a sós. Mas mais do que isso é quando a gente ora. Aí sim que a nossa porta psíquica se abre de maneira mais eficaz para receber a ajuda deles, porque eles já estão presentes. Eles já estão disponíveis muitas vezes para nos ajudar. Então, esse final do capítulo é um ensinamento doutrinário importante, né? É para dizer para nós que muitas vezes os benfeitores já estão presentes esperando nos ajudar. Ajudando-nos na medida do possível, mas esperando que a gente chame eles, não porque eles são vaidosos e precisam ser chamados para nos atender, não é isso, mas porque a oração permite que a gente esteja em uma situação mais favorável para sermos ajudados por eles. E eles então nos acessam e nos ajudam. E o capítulo encerra com esse comentário. Vamos agora atender o pedido, a solicitação dele, né? Eu me lembro de Divaldo Franco, né? Que estava passando por muitas situações difíceis, muitas situações pessoais, algumas dores, inclusive físicas. E Joana de Anjos certa vez apareceu e ele começou a se queixar, dizendo, eu estou passando por muitas dificuldades, a senhora não faz nada. E aí ela disse assim, meu filho, eu pensei que você não precisava. Ele disse, mas como não precisava? Você não me pediu, eu estou aqui. Está lá no Evangelho, pede e obtereis. Eu achei que você não estava precisando do meu auxílio, então eu respeitei a sua vontade. Mas pede e obtereis, que eu vou lhe ajudar. E vamos agora te ajudar. Olha só, era a lição do guia espiritual. Não é porque o guia espiritual gosta de ser bajulado, que alguém fique pedindo para ele. Eles estão acima dessas vaidades, dessas pequenezes. Não tem nada a ver. Em verdade, é muito mais para o encarnado se colocar em conexão com o plano maior. Porque o plano maior vem até nós. Mas às vezes precisamos nós irmos até os céus, como escreve em uma bela mensagem o Espírito Emmanuel. Então é mais ou menos isso, esse capítulo, novas experiências, desdobramento dos sonhos, amplificação da experiência onírica, acalentar de determinados pensamentos negativos e paixões e consumação disso no plano espiritual durante o sono físico, encontro, oração, diálogo. Veja como a providência divina é sábia, né? É sábia. Está colocando ali Amaro com Mário em diálogo, para de alguma forma também, nesse diálogo, tanto Mário se compadecer, se solidarizar e começar a pensar em perdão, como Amaro também aprender com a experiência no diálogo fora do corpo e todos aprenderem, reverberando mais tarde na família dele. Então,
É muito interessante, muito importante esse capítulo, que nos traz também uma série de lições a respeito, por exemplo, da família, da importância da família, dos desafios da família, porque ele coloca no desabafo dele, Amaro, que a experiência familiar nem sempre é prazerosa. Né? Muitas vezes tem prazeres, claro que tem alegrias, mas também tem deveres, tem obrigações, tem deveres a serem cumpridos. E que a felicidade é justamente cumprir esses deveres, mas que nem sempre são prazerosos de maneira imediata. Esse é o relato do próprio Amaro, fora do corpo, falando a Mário em relação à sua experiência ali enquanto encarnado. E eles, ali fora do corpo, né, se encontrando, embora se conhecessem também no corpo, estavam ali próximos, porque moravam próximos, né? Então, é mais ou menos isso que gostaríamos de comentar. Espero que vocês gostem e até a próxima, se Deus quiser. Muita paz.